Maranata! Estamos aqui para mais um podcast Maranatalks do Polvilho. Uhul. Estamos aqui com nossas convidadas maravilhosas. Temos aqui essa mulher maravilhosa, outra maravilhosa e outra ali também. Vamos dar e outra ali também. Tá bom, continua. Você entendeu, né? Vamos deixar que cada uma se apresente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Começa por onde? Por você, Adelane. Meu nome é Adelane, sou mãe de 2 crianças. A Maria Luísa, de 4 aninhos. A mais legal de toda, animada. E o Antônio Lucas, de 7 meses. Sou professora também. E é isso. Professora de 24 alunos e mãe de uma auxiliar. E temos aqui mais uma mãe e professora. Bom, eu sou a Sandra. Eu tenho um filho, gente, um gato lindo. 23 anos, de pura saúde e belezura. Caramba, né? seu filho é lindo. Você pagou quanto? Com licença, tá? Pode falar, meu marido vai falar isso de mim. Sou pedagoga, tenho especialização em neuropsicopedagogia. E estou em sala de aula, ao contrário dela, não são 20, são mais de 30. Essa aí é lutadora, guerreira. E é isso. Muito bom. Temos Amém. aqui outra mulher, professora, formando. Se apresente, querida. Oi, jovens. Oi, adultos. Oi, velhos. Oi, crianças. Eu sou a Vitória, casada com o diretor jovem. Todo mundo me conhece, né? E é isso aí. Não tenho filhos e eu vim aqui falar hoje do filho da minha sogra. Vai ser divertido esse podcast. Todos estão se apresentando aqui com muita animação, falando de filhos. Vou me apresentar também, né? Oi, eu sou a Gabi. Não tenho filhos. Nora da Sandra. Sim, Nora, o filho que ela acabou de descrever, né? Ok, tá vendo? Uau, tinha que ser eu aqui, né? E hoje iremos falar sobre educação de filhos. Trouxemos pessoas aqui experientes, a Vitória com experiência. Educação do filho da sua sogra. Eu vou a te Vitória ensinar. tá Você com que ainda não tem experiência. filho, você vai aprender a tratar o seu marido hoje. E se você não tem marido, vai aprender a tratar os amiguinhos, os seus amiguinhos, né, Vitória? Não senti uma indireta aí. Vamos para o tema. Vamos lá. É um tema muito importante. Você aí que tem filho, você aí que pretende ter filho, assista até o final, que é bem interessante. Bom, para começar, o que é educação? Quem vai O que seria educação em si? Eu vim aqui só pra me divertir. Vamos lá. As formadas. Eu primeiro, amiga? Quando você vai para o dicionário, o que está escrito lá? Que é a ciência ou arte de educar, de colaborar para o aprendizado. A ação de educar, ensino e instrução. Então, nada mais é do que você instruir, né? Ensinar e um aprendizado. Então, se você quer que aquela criança ou adulto ou jovem ou qualquer pessoa aprenda algo, você vai ensinar algo. Então, essa basicamente é a educação. O livro Educação traz um tema muito importante na página 13. A educação, ela abrange tudo. É o físico, é o emocional, é o psicológico. Então, não é só uma área. Então, ela vai abranger tudo. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas. Então, é muito bacana esse termo que o livro Educação ele traz. Porque a educação não é simplesmente letrar ou ensinar a alfabetização, né? Que no meu caso eu estou dando aula para o 1º ano, então o nosso foco é alfabetizar. Então a criança precisa ler e escrever até o final do ano, digamos assim. Não é só isto. A educação ela vai muito mais além. Ela tem toda a questão psicológica, emocional e física de um ser humano. E hoje nós vemos o quanto as crianças estão emocionalmente abaladas, né? Você tem essa noção quando você entra em sala de aula. Porque as crianças, emocionalmente, elas não estão preparadas. E a educação, ela vem para isso, para englobar todas essas áreas. Infelizmente, às vezes a gente acaba pecando em uma, errando em outra, e deixando uma e esquecendo a outra. A gente acaba privilegiando, né, uma das áreas. O ideal de Deus, né, é que a educação
prepare o indivíduo integralmente para a vida, para viver em sociedade, para ter assim a sua profissão também, né, o seu ofício. Então, a educação para mim é isso, é preparar o indivíduo para a vida, de forma que ele saiba cuidar dele, saiba cuidar do outro, né? Saiba se respeitar nos seus limites, entender-se, sim, como uma pessoa que tem capacidades para realizar várias coisas, mas nem todas. Porque cada um de nós, né, temos os nossos dons, né, dados por Deus, como cremos, temos as nossas habilidades, conseguimos desenvolvê-las, né, mas cada um ali na sua particularidade, um complementando o outro, né? Até porque o ser humano é um ser social. Então, Deus é perfeito, né? Tanto no casamento, quanto no convívio, na sociedade, um precisa do outro. Até para continuar aprendendo, né? Porque a aprendizagem é a vida inteira. A aprendizagem, ela não acaba porque você concluiu um ciclo da sua vida, ou um ciclo, por exemplo, fundamental, né? O ensino fundamental ou o ensino médio. A verdadeira aprendizagem é para sempre, né? A gente não se forma, né? Você não tem um certificado. Você se forma numa escola, numa faculdade, você recebe um certificado no final. A vida não é assim. O tempo todo nós estamos aprendendo, o tempo todo nós estamos trocando experiências. Então, você não se forma na faculdade da vida, você não se forma. Verdade. Mas tem um tempo específico para começar a educação? Porque eu sei que é a partir de quando a gente nasce, a gente vai passando por os processos, mas, por exemplo, na educação, pelo que a gente aprende, a gente tem um tempo a ser, por exemplo, cobrado, a quando começar, se deixar de educar a partir daquele momento vai ter algum prejuízo? Eu penso assim, educação é desde o ventre, né? Porque a maneira como você reage às situações, o seu filho vai nascer mais acelerado ou mais calminho. Descobrimos porque a Malu é desse jeito. A gravidez da Delaney foi bem... porque as minhas foram só primeiro ano na vida. Descobrimos já. Então, porque você sabe, né, que o bebê, ele sente as emoções da mãe, ele ouve a voz da mãe, do pai, né? Então, ele tem acesso aos ruídos exteriores, né, ali. Então, a educação, para mim, já começa ali. E quando nasce também, né? Ele vai aprender que ele tem a hora de mamar, tem a hora do banho. As rotinas, né? E a aprendizagem é sempre, né? Porque o bebê nasce, aí daqui a pouco ele começa a rolar na cama, a engatinhar. Então, tudo isso é educação. Tudo isso faz parte desse processo de aprendizagem, né? Estudos mostram... Olha, eu achei muito interessante uma vez sobre isso. Os estudos mostram que a criança, ela no ventre, ela escuta mais o som agudo. O grave, quer dizer. O grave, que é o do pai. Porque, olha como Deus é perfeito. A criança, querendo ou não, automaticamente, ela já tem um vínculo com a mãe. Ela está dentro da mãe. Então, ela sente as emoções da mãe. Ela sente se tá um ambiente confortável, se não está um ambiente confortável. Se está um estresse, se não está estresse. Então, ela já está sentindo tudo. Então, ela tem esse vínculo com a mãe. E com o pai é apenas a voz. Eu vi um vídeo desses dias. É apenas a voz. Que o pai estava ali... a mãe fazendo ultrassom e filmaram, pesquisei na internet, filmaram na hora que o pai conversa com a criança, o sorriso que a criança dá, o bebezinho ali no ventre. Gente, né? A que mãe lindo. tentando e o pai pega e na hora que fala, olha muito como lindo. Deus é perfeito, porque assim, ele já nos deu o privilégio de gerarmos, né, dentro de nós um serzinho. Então nós já automaticamente já temos um vínculo com essa criança. Mas o pai, ele só vai ter o vínculo quando nasce. Então, a criança, ela precisa... o vínculo que ela tem com o pai no ventre é só da voz. É só da voz. Eu lembro que quando eu estava grávida da Malu, ela mexia. Quando o Ailton chegava, fazia o assovio, ela parava automaticamente de mexer na barriga. Ficava estática. Não mexia de jeito nenhum. Eu falava, gente, mas você estava mexendo até agora. E aí ela ficava quietinha, só escutando ele falar, ele mexer na barriga, o assovio.
e ficava quietinha. Então, olha, aí, e hoje ela é um grude com ele, né? Eu ia até perguntar isso. Ela é Você um tem grude. Os dois, o menino e a menina, né? Eu não sei se a Sandra também já consegue responder. Mas existe essa história de que a menina é assim, grudada mais com o pai e o menino grudado mais com a mãe? Você sente isso eu tô já? sentindo. Eu tô sentindo isso. E quando eu engravidei dele, todo mundo falava, agora você vai ver o que é se sentir mãe de menino. É diferente. É muito diferente. Sandra tá aí. Mas a Malu, ela é totalmente o Ailton. Defensora. Olha, um caso engraçado ontem. Ele se confundiu na data do dentista, eu fui, a levei, cheguei lá, falei, ela tem consulta 11h30. Aí a moça olhou e falou, não, moça, não é hoje, é na próxima sexta. Aí eu falei, tá. Obrigada, moça. E a vontade de... Eu falei, aí tu não presta atenção. Aí ela, Homens. mamãe, foi o Dr. Marcos que falou errado pro papai. Tipo, meu pai não tem culpa se passou errado pra você, porque foi o Dr. Marcos que passou errado pro meu pai. Demais. Sabe? Então, assim, você vê ela é muito defensora dele, sabe? Assim, muito parceira dele. E já o outro, o Antônio Lucas, ele já é muito... Eu vejo no olhar dele, o olhar dele de mamar é diferente do dela, pra mim. Sabe? É um olhar apaixonado, é um olhar de... Você é única pra mim, sabe? Não é isso, amiga? É isso mesmo. Nossa, é um olhar assim, sabe? Tipo, eu vou te defender. Não tem nem tamanho, mas assim, sabe? É um olhar assim de endeusamento. Olha, você é maravilhosa, você é espetacular. E tem isso mesmo. As pessoas falavam e eu falava, nossa, gente, será que tem mesmo? Tem diferença, sim. Até o jeito da Malu olhar pra mim mamando é diferente do jeito dele mamando. É totalmente diferente. Eu não posso dizer que é diferente, né? Porque Mas só tem ainda dá um. tempo de fazer outro. Uma menina. Mas tem um determinado período que é isso mesmo que acontece, né? A menina se apega mais ao pai e aquele amor, né, incondicional. Primeiro amor, né? E o menino a mãe. O Marcos, eu lembro, ele tinha mais ou menos uns 7, 8 aninhos, né? E aconteceu uma situação. E aí eu sei que ele falou assim pra mim, não, mãe, ninguém mexe com você. Eu te protejo. E eu pensei a mesma coisa, né? Eu falei assim, Você se sentiu toda poderosa, né? não, aí eu pensei assim, eu fiquei muito comovida com aquele amor, né, tão profundo. E aí eu pensei a mesma coisa. Falei, meu pai, não tem nem tamanho, né? Mas, assim, é verdade, tem esse apego mesmo. Eu também, né, sinto isso com o Marcos. E até hoje, né? Claro que eu tenho que dividir, né? Hoje. Eu ia perguntar também pra você. Você tem ciúmes dela? Não, eu não Ou tenho. das namoradas que ele Não, eu nunca. Vitória, ela tem que causar. Não, eu nunca tive ciúmes. Até porque, como eu brinco com as amigas, né? Eu faço terapia de mim comigo mesma. Então, quando eu percebia que ia ter, assim, sabe? Começar os namorinhos, eu já fui me preparando. Tipo assim, amiga, faz parte da vida. Então, é isso que eu sempre penso. Faz parte da vida. Eu nunca tive ciúmes, mas eu me preocupava. No começo, assim, o leve, né? Eu aprendi a orar desde o ventre por alguém pra minha filha com a minha amiga Sandra. Eu sou muito privilegiada, porque eu Olha. escuto isso desde que eu comecei a namorar com o Marcos. Eu orei por você desde o ventre e fico assim, que bonitinho. Mas será que é ela mesma? Ainda não pediu em casamento. Não é possível, né? Falou pra Não, mim é que até o verdade. final desse ano vai pedir em casamento. Tô esperando. Então, gente, é porque assim, meus livros ali de cabeceira, né, fora os científicos, né, vamos dizer que a gente precisa ler na nossa profissão, são os escritos de Ellen White. Então, eu sempre me aconselhei muito com a Ellen White. Eu me ajoelhava, orava e aprendi muito com ela. Então, eu sei que quando ela está falando sobre Ana, mãe de Samuel, eu fiquei muito envergonhada lendo aquilo, né? Porque ela fala assim que a Ana, ela costurava as roupas de Samuel orando. E ela vestia Samuel orando. Foi aí que o Espírito Santo, né, tocou e falou assim, olha, você tem que orar pelo seu filho, que ele está no seu ventre. Você tem que orar para que ele nasça com saúde, com inteligência, né?
Você precisa orar pelo seu filho. E aí eu comecei a orar mesmo pelo Marcos no ventre. E eu falava assim, Senhor, cuida também daquela que vai ser a parceira dele. Ai, que bonitinho. Né? Que vai ser a esposa. Como é Verdade, eu falava assim, Eu tô Senhor, vendo criança mesmo. eu não sei. Eu falava assim, eu não sei se a minha nora já foi concebida. Eu não sei, mas o Senhor o sabe. Se ela já foi concebida, cuide dela. Não, ela é mais novinha. Ela é mais novinha. Mas eu falava assim, cuida da mãe dela. Eu não sei se a mãe dela é cristã, temente ao Senhor. Eu não sei. Eu falava para Deus, falei assim, eu não sei se a mãe da minha norinha, se ela é uma mulher cristã. Mas eu falei assim, mas eu confio no Senhor. E por isso eu peço, cuida da mãe dela. Dê à mãe dela sabedoria para escolher o que comer, ou quanto dormir, para que a minha norinha, se ela já foi concebida, para que ela cresça com saúde, com inteligência. E que o Senhor dê sabedoria a ela também. Antes de eu nascer, ou eu já tava ali, orando a por Sandra você. tava orando por você. Eu tenho E por mim que certeza. tava na barriga. Eu tenho certeza que minha mãe orou pelo Matheus. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a mãe do Matheus pode Agora eu não acho que ter a mãe orado do tanto. Matheus. Eu aprendi. Eu lembro que eu trabalhava em pedreira quando eu estava grávida da Malu. E nós estávamos fazendo aquelas 40 dias orando pelos seus filhos. E era eu mesma que colocava no grupo todos os dias as meditações. E ali todos os dias eu orava e falava, Senhor, eu ainda não a conheço. Né? Eu não sei o rostinho dela. Mas que o Senhor possa trazê-la a este mundo com sabedoria, que ela aceite seus ensinamentos através de mim, do Pai, para que ela possa crescer em estatura e graça. E se o Senhor não voltar até lá, porque a gente não sabe, né? Eu almejo que Cristo volte logo. Mas, se o Senhor não voltar até lá, que ela tenha sabedoria para escolher a profissão que ela vai querer exercer para a vida toda. E também sabedoria para escolher uma pessoa que ela também vai casar. E que o Senhor também esteja cuidando dessa pessoa. Cuide desse menino. Agora eu orei pelo... Agora eu estou orando, orei também pela futura nora, se Jesus não voltar até lá. Eu também já orei e eu continuo orando pelo genro e pela nora. Não sei se Jesus vai voltar até lá, mas Fechou a fábrica? ainda não, mas eu E não aí? quero mais filhos. Tá bom, 2, tá ótimo. E você fechou a fábrica? Ah, já fechou, já. Quando eu digo que Marcos, fechou, quando 23. operou. Não existe a possibilidade, Sandra. Não operou. Fechou ou não, Não, fechou? assim, não. Eita, Josevan. Pode dizer. Não. Marcos, Não, pessoal. pizza lá em Não, casa não hoje, dá mais você tempo é do gadu. Marcos cuidar, não, de proteger. Vejam bem. Como eu sempre falo, Marcos que está aqui, gente, assistindo, tá? Gabriela, eu estou mas super preparada para ser avó. Não, eles nem casaram Não ainda. mais mãe, mais vó. Ó, já pensou uma vozinha novinha assim, ó? Você vê Não, que mas chique. tem que Eu acabei, casar eu falo pra primeiro. ela, você vai. Fala pra minha mãe. Fala assim, ó, mãe, eu deixo ele aqui pra comer os doces. Aí eu olhando Sandra, deixo pra ela educar. E aí eu, entendeu? Vou E viver eles vão ela. pro Vai achando. Maranata em 2027. Pronto. A gente tava aqui falando sobre orar pelos filhos, né? Orar pela nora que vem depois, né? Já orar desde o ventre. Mas aí entra uma questão. Mas assim, eu dou uma olhadinha assim pra Adelaine, que eu tive a experiência pessoal. Como é lidar com um filho que é a sua cópia? Eu pergunto assim direto pra Adelaine, porque a gente conhece a Malu, você que está assistindo e conviveu com a Adelaine. Se você não conhece, se você conhecer, você vai falar que não é Malu, é a Adelainezinha. Mas como é lidar A com... escola tem essa experiência 2 vezes, como professora e como filha. Ouvi também da minha amiga uma vez. Nossa, é meio bate e volta, né? Como é ter os seus defeitos andando fora de si? Não só defeitos. Qualidades. Qualidades. É. Que são Qualidades, o né? maior número, né? Não, eu acho a Malu muito parecida comigo. Né? Ah, é? Ai, Não será? sabia, eu não Nossa. sabia. E eu falo, Senhor, por que será? Por que será? E eu pedia muito a Deus, Senhor, por favor, que ela não venha Não, assim. eu lembro, igual a eu tava mim. na barriga, eu Por só favor, peço isso. Senhor, eu te peço. Mas Deus quer ensinar algo, né? Estamos tentando aprender. Ouviu, mãe?
Ela é muito parecida em todos os aspectos. Ela tem muita coisa do Ailton, né? Mas ela tem muitas coisas minhas, né? A personalidade forte de questionar tudo. E é competição, ela não aceita perder. Né, Delane? Por isso que eu nem gosto de participar. Porque se perder, eu já fico mal. Então, não tem esse negócio assim, o importante é participar. Não, pra mim não é. Eu quero participar, eu quero ganhar. Ela não consegue manter a linha, ela tem que ser juíza de verdade. É polêmica. É terrível. Então, é complicado. E aí eu falava, Senhor, por favor, que ela não venha assim, igual a mim. Mas Deus mandou. Então, algo Ele quer me ensinar. E realmente, está sendo um aprendizado para mim, diariamente, porque eu falo, meu Deus, é igual a mim. Eu faço o quê nessa questão? E aí, tem hora que a gente realmente não tem paciência, perde a linha, tudo. Mas tem hora que eu tento muito me policiar. E se fosse eu? Como que eu gostaria de ser tratada? Então, eu tento sempre puxar para esse lado. Meu Deus, é comigo. Se fosse comigo, como que eu iria querer ser tratada? Como que eu gostaria que falassem comigo? Como que fossem me atender? E aí eu tento muito me policiar nessa questão. Mas é muito difícil, porque a gente acaba se batendo muito de frente, né? E eu vejo assim, o Ailton não tem paciência nem comigo, nem com ela. Né? Então, assim, ele ainda até tenta um pouquinho, mas aí tentou a terceira vez, pronto, já perdeu a linha. Quando o Lucas chegou pra tranquilizar um pouco. Exatamente, ele já é muito zen. Ela tá lá questionando por que ela não foi pra casa de alguém, ou por que ela não pode fazer isso, ou porque... Falei, porque você não é todo mundo, você é Maria Luísa, e pronto. E aí, ele tá lá, olhando pra carinha dela, tipo, o que você tá chorando? Por que você tá chorando? Mas é muito difícil, gente. Eu falo que não é fácil. Mas eu falo, se Deus me mandou, é porque precisamos aprender. Eu brinco, na verdade, muito com isso. Deus, Ele quer te moldar como Ele gostaria que você fosse. E aí Ele te dá o casamento. Concordo. E aí ele não consegue ainda atingir aquele objetivo. Não, ainda você precisa ter mais melhorias, vamos dizer assim. Aí ele vai e te manda um filho, que é a sua cópia. Eu acho que isso eu não vou receber ainda. E aí você fala, Senhor, realmente, eu preciso ser moldada à sua imagem. E os filhos vêm muito para isso, né? Para nos ensinar muito do amor de Deus por nós. E eu consigo ver isso depois que eu fui mãe. E eu consegui também enxergar, depois que eu fui mãe, o amor que a minha mãe tem por mim. Porque antes de ser mãe, você acha muito uma utopia, né? Vamos dizer assim. É um amor que você fala, meu Deus, mas que amor é esse? Você não consegue entender, você não consegue medir. E depois que você... Você fala, meu pai, como que é um amor assim incondicional? Você mata e morre por um serzinho, sabe? Que lá no final da vida talvez vai te deixar lá no asilo, né? Mas você tem um amor incondicional pelo seu filho, pela sua filha. E aí você consegue começar a entender o amor da sua mãe e do seu pai quando você é mãe, né? E a Malu veio, justamente ela, eu agradeço a Deus porque ela veio para me ensinar muitas coisas em relação a isso. Sendo a primeira, né? Então ela está ainda me ensinando muitas coisas. Eu acho engraçado. Tem coisas assim que eu falo, filha. Igual ontem mesmo, eu falando com a minha mãe no telefone. Mãe, beijo, tchau. E desliguei. Ela, mãe, você não esperou nem a avó responder você? Você já desligou o celular? Aí eu falei, sério, filha? A mamãe não prestou atenção nisso. Ela, sério, você não... Porque também a dona Geralda, entre uma mensagem e outra, ela demora 2 anos pra falar. Só que foi tão automático. Mensagem. Beijo, mãe, tchau, daqui a pouco eu tô aí. E desliguei. Aí a Malu que... Mãe, você não esperou nem a avó responder? Beijo, tchau também? Já desligou? Aí eu falei, sério, filha, a mamãe não reparou. Então, assim, ela é muito observadora nessas questões. Aí isso ela puxou o pai, porque eu sou péssima observadora. Mas as coisas ruinzinhas, assim, ela
Perguntou Puxou de mais você? pro meu lado. Eu sei, eu percebo no carro. E a importância de dar limite pra isso? Sandra não vai falar não? Seja... Não, ela dá pra encaixar ainda nesse assunto. Quando a gente vive isso, nessa questão de lidar com a sua própria personalidade, o próprio jeito no seu filho, como dar limites, como envolver isso e falar assim, stop, chega. É difícil tentar... Porque é a sua pessoa miniatura, você ainda tem que saber punir ou corrigir de alguma forma. É difícil? É muito difícil. É muito difícil, porque eu lembro que eu já ouvi isso da minha mãe, né? Minha mãe nos repreendia, nós somos em 3. Então, ela dizia assim, que a gente chorava, né? Se descabelava, porque apanhou, né? Umas palmadinhas, né, gente? Mas nada com a mão mesmo, né? Minha mãe nunca usou chinelo, nada para nos repreender. E aí eu lembro que uma vez ela falou assim, vocês ficam chorando, dói mais em mim do que em vocês. Aí eu lembro que eu pensava assim, nossa, minha mãe tá mentindo pra mim, que injusto. Fui eu que apanhei, então doeu em mim, né? Mas aí, quando chegou o Marcos, a gente não existe um manual para te ensinar a ser mãe, na verdade, né? A Bíblia nos dá muitas orientações, mas na nossa inexperiência, a gente não tem sabedoria para pegar tudo aquilo que a Bíblia nos oferece e podermos aplicar. Né? Tanto que, como eu disse, quando eu fiquei grávida do Marcos, eu ali agarrei, né, eu falo assim, a minha amiga Ellen White, porque Deus a usou e deu vários conselhos. E foi por meio de Ellen White que eu consegui encontrar ali um equilíbrio para conseguir repreender, né, o Marcos, e de uma maneira saudável. Mas foi muito difícil. Minha mãe me dava palmadas, dei palmadas para o Marcos, mas as palmadas que eu dava nele era naquele desespero de pensar, não, meu filho tem que ser uma pessoa melhor que eu. O Marcos era parecido com você? O Marcos é extremamente parecido comigo. Na verdade, ele é uma misturinha. É uma misturinha entre eu e o Josevan. Mas, assim, nós conversamos bastante, nós trocamos muita coisa. Eu tô com um problema, hoje está criado com 23 anos, então eu tô com um problema, eu vou lá e conto para ele meio que por cima, né? Porque eu sempre tive muito receio, porque quando ele era pequenininho, ele é muito observador. Isso aí ele puxou de mim. Ele é extremamente observador e ele nunca me falou isso, porque... eu sempre fui muito observadora. Desde criança, eu observava muitas coisas. Algumas pessoas me deixavam desconfortável, porque eu enxergava algo que me incomodava nelas, né? E hoje eu falo para o Josi, né? Eu falo assim, Josi, eu sou um perigo. Porque do jeito que a pessoa está falando comigo, eu leio o olhar da pessoa. Eu sei se a pessoa está mentindo para mim. Eu não vou confrontá-la, né? Porque meu papel na vida não é esse, ficar confrontando as pessoas que eu acho que estão mentindo. Hoje eu penso assim, a pessoa não está me contando a verdade, deve ter os seus motivos, né? Então, assim, e aí eu me pergunto, né? Será que o meu filho também consegue ler olhares? Porque ele fica incomodado com algumas situações. Então, isso ele aprendeu comigo. Esse meu lado ele tem. Por exemplo, ele não sabe disfarçar se alguma coisa incomoda ele. Fica na cara dele. Ele não, então, ele não sabe disfarçar se ele sente que a pessoa não está sendo ali correta, honesta. E ele fica com aquela impressão para sempre, como eu também. Então, ele já fica com receio. A pessoa fez alguma coisa assim incorreta com ele, ele vai ter receio de se relacionar assim, ficar muito ligado àquela pessoa. E quando ele era pequeno, ele tinha instinto protetivo? Tinha, sempre. E como eu até mencionei, né, que ele falou, né, tomou a frente e falou, não, mãe, eu te protejo. Se vier um ladrão, né? Foi um assalto. Ele falou, mãe, se vier um ladrão, eu te defendo. Nem tamanho. Não tinha, tá? Hoje tem, né? Hoje tem. E, por exemplo, quando nós pegávamos ônibus juntos, né? Eu ia para o colégio Adventista da Lapa e ele ia para o de Viliara. Ele vinha, ele percebia que alguém dava um olhar assim diferenciado, ele vinha do meu lado e ele me abraçava. Colocava a mão na minha cintura ali e me segurava, né? Então, esse instinto de proteção, ele tem, isso aí ele traz tanto de mim quanto do pai dele, né? E eu sempre falei isso para ele, né? Isso é muito importante. Eu sempre
Falei para ele, olha, a gente tem que tratar as pessoas, né, com misericórdia, né? Nós temos que procurar aceitar as pessoas como elas são. Mas não, por exemplo, mas nós não somos obrigados a ser os melhores amigos daquelas pessoas que nos feriram. Mas a gente tem que respeitar, e com relação à companheira dele, né? Então, isso eu sempre procurei, assim, explicando, construindo isso dentro dele. Mas teve uma situação que nós discutimos e eu fiquei muito nervosa com ele, muito. E ele já era um rapaz. E aí eu olhei para ele, eu fiquei tão irritada que eu não sabia o que responder para ele, porque ele me questionou sobre uma situação e a gente estava ali discutindo. Aí eu fiquei tão irritada, eu falei assim, Marcos, você não sabe como é difícil ver os meus defeitos na minha frente. Mas nos defeitos, quando eu falei defeitos, eu não quis dizer que ele era só defeitos, ou que aquilo de fato era um defeito. Era o que estava sobressaindo no momento. Era o que estava sobressaindo no momento, e que eu sabia que se ele se mantivesse daquela forma, ele ia se magoar muito. Porque eu já me magoei, já me machuquei muito com algumas amizades. E a culpa não é da pessoa, as pessoas são como elas são. Né? A expectativa era minha e não das pessoas. Então, quando eu falei isso para ele, na verdade era o meu medo de que ele se machucasse também na situação que nós estávamos discutindo, né? E ele tem o lado do pai dele, né? Eu falo para ele, eu falo assim, você é um projeto de ancião. Você é um projeto de ancião, porque ele é muito parecido com o pai dele. Ele quer ser muito correto, ele preza muito, assim, pelas questões da fé também, né? Claro, não estou dizendo que ele é perfeito. Você ter o zelo é muito importante, mas não significa que você seja perfeito, né? Todos nós somos humanos e pecadores. Mas eu percebo no Marcos esse zelo, esse apego à igreja que o pai dele também tem, né? E eu acho isso muito bonito e agradeço a Deus, porque eu também orava, né? Bastante, falava assim, Senhor, que ele seja parecido com Josivan, que seja uma pessoa calma, amorosa, né? Uma pessoa que resolva as coisas com paciência, né? Aí você vai me falar assim, o ancião, ele é ancião dentro de casa? É. Ele, assim, ele preza muito pela nossa fé, pela nossa conduta, ela sabe disso, né? Ele preza muito, mas não porque ele quer fazer tudo certinho. Eu entendo o Josivan. É porque ele, gente, ele sonha em encontrar vocês no céu. É verdade. Eu estarei na porta do céu, deixando as pessoas entrarem. Então, assim, ele fica bravo, ele chama a atenção do Marcos, né? Puxa a orelha do Marcos, mas eu entendo hoje eu percebo que ele faz isso porque ele tem muito medo que o Marcos perca a salvação. Porque ele acha que esse mundo é terrível para os nossos jovens. E ele me ouve contando, né, sobre as coisas que acontecem em sala de aula, né? Situações também de violência, de abuso, né? A situação das crianças, como elas chegam hoje na sala de aula. Então, ele não é muito assim de comentar, de falar, né? Mas eu sinto que ele vai guardando aquilo dentro dele. E o que ele preza é a salvação. Se você falar assim, Josivan é assim, eu vou falar, gente, ele é assim, porque ele se preocupa não só com a salvação dele, mas com a salvação da família dele e das outras pessoas. Isso no todo o processo de educação do Marcos. Exatamente. Exatamente. O Josivan tem pessoas que falam que ele é muito rígido. Ele, de fato, ele é muito rígido mesmo. Né? A Gabriela, nossa agregada na família, ela sabe. Eu nunca fui chamada de agregada. Não, eu falo que ela é a filha que você não teve. Que eu não tive. Aí, tá vendo? Né? Eu sempre falo isso, ela é a filha que eu não tive. Ai, gente, né? Quantas homenagens. Não, porque eu creio que foi separada por Deus. Sim, você não como é que eu vou por você? Né? Como é que eu vou depreciar, né? Como que eu vou depreciar um presente que veio diretamente de Deus para mim, né? Porque meu filho foi um presente. Ele não foi planejado, veio no susto. Eu acho que até por isso que eu talvez não tenha alcançado, né, as expectativas de ser aquela mãe, né, maravilhosa, nota 10. Porque a gente tentando acertar, a gente erra muito. A Delane tá aí em dose dupla, né? Mas todos os erros da mãe... Outra, escadinho dela. Que escadinha? 4 anos de diferença, Vitória. Mas assim, todos os erros que a mãe tem, alguns excessos que as mães têm,
e eu me arrisco a falar como mãe cristã, né? É tentando acertar. Nossa, quantas e quantas vezes eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, porque eu quero que o meu filho seja salvo. Tem essa sensação todos os dias. É, isso mesmo. Todos os dias. Eu Exatamente. falo, Senhor, eu tô errando. É muito complexo mesmo. É muito difícil. Gente, porque ser mãe e pai não é simplesmente colocar comida, roupa, dar uma boa escola, levar para passear. Vai além disso. É você criar o seu filho para eternidade. Você tem noção do peso que é isso? Que é eternidade, gente. É levar para o céu. Ellen White fala lá em Orientação da Criança. Vocês, pais, são a imagem de Deus diante dos seus filhos. Então, o que o Marcos pensa de Deus, como ele se relaciona com Deus, é de reflexo acordo seu e do Josevão. É a mesma coisa em casa. Que eu e o Josevão ensinamos para ele. Né? Então, o meu desespero de mãe é o mesmo do pai. Só que se expressam de maneira diferente. Como né? educadoras do lar, na escola, eu acredito que até a Vitória consiga falar um pouco relacionada a isso, referente às consequências que uma falta de dada uma educação, de limite e os prejuízos que isso causa. Ô, Gabi, a questão de limite é muito perigoso. Às vezes você fala assim, será que eu estou cedendo demais? O que é limite? Limite é uma linha muito tênue, assim, de um estado para o outro. É um limite. Daqui para cá é um limite. Então, eu preciso entender até onde o meu filho pode ir e ele precisa entender até onde ele pode ir. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que, eu falo assim, está sendo sim criada sem limites, mas a nossa geração também foi criada sem limites. Sabe por quê? Se você não tem noção de limite, você não tem noção de que eu estou perdendo aquilo. E aí você vê tanto feminicídio que está acontecendo, pessoas matando um ao outro por poucas coisas. Por quê? Porque atingiu o meu limite. Porque ultrapassou o meu limite. Então, assim, as pessoas criadas sem limite vão entender que tudo gira em torno dela e todo mundo tem que estar à disposição dela. E quando isso não ocorre, o que está acontecendo? Essas maldades que nós estamos vendo no mundo. A raiva deles, e aí eles querem resolver do jeito deles. Uhum. Eu vejo os meus alunos muito na sala, eles querendo resolver tudo do jeitinho deles. E aí eu sempre puxo atenção para isso. Olha, você tem boquinha para falar. Então, antes de você ir para o soco, antes de você ir para o tapa, você converse com o seu colega. Então, nós vemos hoje uma sociedade que está caminhando cada vez mais para uma situação de sem limites. E aí, nós como pais, eu fico pensando, qual que é o limite? Até onde meu filho pode ir? Antigamente, os filhos não tinham o direito de perguntar que roupa que você quer colocar, que roupa que você quer calçar, o sapato que você quer calçar. Isso foi uma evolução? É uma evolução, mas também assim, eu tento ver de um lado que a criança também tem personalidade, né? Normalmente a gente quer impor as coisas para você é criança, eu sou pai, mãe e você tem que me obedecer, simples assim. A criança, ela tem personalidade, sim. Só que você tem, com muita sabedoria, saber dosar isto, para que ela não fique dona de si, achando que manda e desmanda. Então, por isso que eu estou falando que é muito difícil essa linha de limites. Até onde eu, como pai, posso permitir que meu filho vá. E quando você dá o direito do filho, você quer comer o quê? Você quer vestir o quê? Você quer calçar o quê? Você quer ir para onde? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é muita autonomia para uma criança que não sabe ainda nada de si. Só que eu estou tentando educar uma criança e uma menina para que lá na frente alguém não chegue para ela e fale assim, olha, eu quero que você faça isso. E ela, tá bom, eu faço. Não, eu estou criando uma menina, eu quero que você faça isso. Mas por que você quer que eu faça isso? Por que você quer que eu faça isso? Porque eu quero que você deixe o celular aqui. E ela, tá bom, eu deixo. Não, eu quero que ela questione. Por que você quer que eu deixe o celular aqui?
Então, hoje em dia, isso também faz efeito. Quando nós criamos crianças que questionem as coisas, que tenham dúvidas sobre algo, e nós respondemos com sabedoria e a base da Bíblia, essa criança vai crescer e ela também não vai deixar as pessoas abusarem do corpo dela e ela não falar nada, ser machucada e ninguém falar nada. Por quê? Porque ela foi ensinada de que não, aqui não. Eu não fui ensinada assim. Eu fui ensinada a questionar, a falar. E não está bom para mim, eu vou falar. Isso não é pecado. Pecado é você ficar... Deus nos fez com livre-arbítrio. Então, se não está bom para mim, eu preciso sim falar. E é a mesma... Eu tento trabalhar isso na minha mente. Eu falo, Senhor, ser pais é a mesma coisa que o Senhor é. Nós orientamos os filhos. Olha, filho, eu quero que você faça isso, porque eu sei que você vai sofrer menos. Nós vivemos num mundo de pecado. É inevitável que não vai ter sofrimento. Vai ter. Mas se você for por este caminho, você vai ter menos consequências ruins. Mas tem esse caminho. Você vai precisar escolher. Eu não posso escolher por você. Então, eu preciso ensinar a Malu e o Antônio Lucas a eles saberem, com sabedoria e a base da luz de Cristo, escolher o melhor caminho. Eu não posso escolher por ele, porque se eu sempre escolher por eles, eles vão crescer adultos que vai ter sempre alguém escolhendo por eles. E talvez o que o outro escolher não vai ser legal, não vai ser bacana. É algo que me chamou muita atenção, porque quando eu comecei a observar algumas pessoas, né, educando de um jeito diferente que eu nunca tinha visto antes, quando eu era mais nova. Por exemplo, você falou dela escolher a roupa ou escolher alguma coisa. Só que não é ela escolher o que ela quer. Eu vejo que vocês escolhem, né, 2 coisas ou 3 e falam assim, você tem que escolher entre essas, porque hoje tá frio, mas ela quer usar um vestido. Ela não pode, aí passa do limite dela, porque vai prejudicar e eles não têm essa concepção. Então, por isso que eu acho muito legal ensinar a ter autonomia dentro do limite. E isso é muito legal. E a gente vê bastante no clube, né? Eu não sou mãe, mas eu sou mãe de 25 crianças de desbravadores. E eu fico assim, indignada. Às vezes quando o pai me liga e fala assim, Vitória, eu preciso da sua ajuda, o clube precisa me ajudar. Eu tô sofrendo muito. Gente, é limites com essa criança. Por que no clube ela consegue obedecer e por que dentro de casa ela não consegue te obedecer? Porque no clube tem limites, não vai fazer ponto final. Acabou, tem regras ali. Calma aí, mas em casa e tal. Teve uma mãe que aí na missão Caleb falou assim, eu queria muito que minha filha fosse pra vocês, porque assim ela só fica no celular e bababá. Eu respiro e penso, agora eu sou mãe de todo mundo mesmo, né? Eu ajudo dentro do possível. Mas toda oportunidade que eu tenho, fiz uma visita para um desbravador e ali eu percebi que o problema é familiar, que 90% dos problemas com os desbravadores são familiares. Sim. Só que eu só pego as crianças às 9 horas da manhã no domingo para entregar meio-dia no domingo. E os pais acham que esse período eu vou conseguir fazer revolução na vida das crianças. Eu não vou conseguir. Principalmente as crianças que têm algum laudo, algum trauma maior assim. E ali eu percebi, eu falei para mãe, a gente consegue resolver até aqui. Daqui para lá é sua responsabilidade. Se você e o seu esposo não conseguir resolver, o clube não consegue resolver. A Bíblia nos dá um direcionamento relacionado a limites, como corrigir alguma coisa? Sim, né? A palavra de Deus sempre tem muito a acrescentar para nós, né? Principalmente no quesito educação, também os escritos de Ellen White. E é isso mesmo, gente. Tem que colocar os limites de maneira muito clara. Tem que ser muito claro quando a gente vai colocar um limite ali para a criança, né? E colocar as regras, seja em casa, né, na escola. Tem que ser tudo muito claro, muito objetivo, principalmente com os meninos, né? Precisa ser uma coisa assim, sem discursos, sem muitos falatórios. Em breve a Adelane vai poder falar isso também com bastante propriedade, né? E tem que ser de maneira muito clara. E sim, temos que ensinar os nossos filhos a escolher, oferecendo opções para que eles possam escolher, porque aí nós estaremos mediando a escolha deles e
ensinando mesmo, né? Saber escolher e também saber arcar com as consequências da escolha. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, existe um conceito, infelizmente eu esqueci agora o nome do filósofo, né, que desenvolveu esse conceito. Ele fala muito de sociedade líquida e, consequentemente, sociedade líquida, né, chegam aos relacionamentos líquidos, seja relacionamento amoroso, de amizades, profissionais. Então, é tudo muito efêmero hoje, sabe? Hoje eu estou feliz, tá tudo certo. Se amanhã não estiver feliz, eu me separo, não quero mais ser seu amigo. Então, as pessoas estão desaprendendo a resolver conflitos, a resolver diferenças, simplesmente descartando, evitando as situações. E o caminho não é esse, né? Outro dia eu vi algo na internet, eu acabei postando também um texto, né? Porque eu sou professora de educação infantil. Então, na educação infantil, nós temos que ensinar as nossas crianças a escolherem, a respeitar o outro, a conviverem com as diferenças. Isso, a entender que está errado, que o outro está certo, ou então que o outro também tem razão, não é apenas eu que estou com a razão. Então, a gente trabalha, entre outras habilidades, a gente trabalha a habilidade de se relacionar com o outro de maneira saudável. E aí eu coloquei lá no meu texto, né? Eu falei assim, nós, professores de educação infantil, nós assim trabalhamos intensamente para ensinar as nossas crianças a crescerem como seres humanos saudáveis que mantêm relacionamentos saudáveis. Só que aí eles crescem e a sociedade estraga tudo que você fez. Porque a sociedade diz o quê? O importante é estar feliz. Falam de diferenças, né? De preconceitos. Ótimo, temos que falar mesmo, né? Temos que aprender a respeitar o outro, respeitar aqueles que são diferentes da gente. Mas fazer tudo isso significa não ser feliz o tempo todo. Então, eu percebo que as pessoas estão vivendo num conflito muito grande. E muitas, para não dizer maioria, não conseguem lidar com isso. Eles não conseguem lidar com o fato de que, para que eu tenha um relacionamento saudável com outra pessoa, independente do tipo de relacionamento, que eu preciso entender que aquela pessoa é diferente de mim e que eu preciso aceitá-la do jeito que ela é. Eu não digo aceitar ser desrespeitada, não é isso que eu estou falando. Mas eu falo assim de conviver com aquele que pensa diferente da gente, né? Respeito às diferenças, né? A gente trabalha muito isso na escola. Sim, só que em casa também. Exatamente. Aí quando cresce, eles esquecem, né? E é doloroso ver que a gente educa, né, os nossos filhos para que sejam pessoas honestas, boas pessoas, sabendo que eles vão encontrar um mundo que o importante é o ser feliz. A educação, né? Ela é muito difícil mesmo, porque são muitos lares, muitas cabeças pensando coisas diferentes, culturas diferentes. Mas quando a gente aplica isso na prática, para cada uma das crianças, existe um método, alguma coisa, como, por exemplo, eu fui criada com outro tipo de educação. Não fui criada tendo escolhas desta forma, como hoje em dia é algo muito diferente. Hoje a gente precisa saber disso. Parece que tá tudo um pouco mais avançado, a gente tem que saber de algumas coisas que antigamente não era pautado, era mais natural. Como, por exemplo, hoje em dia é mais difícil você ver crianças apanhando. A punição, hoje em dia, eu creio que, comparado com antigamente, é notório demais. As crianças antigamente apanhavam muito. Eu tomei vários tipos de surra. Eu tomei uma única surra. Eu tomei muitas surras. apanhei muito. Por isso que eu sou assim. Eu recebi muitas palmadas. Inclusive, meu cabelo não é liso, né? Meu cabelo é enrolado. E é muito nítido pra mim, gente. Minha mãe me prendia entre as pernas dela pra pentear o meu cabelo e doía. Eu odeio pentear o cabelo com aqueles pentes finos, né? Assim. E aí ela queria pentear o meu cabelo, porque o cabelo da minha mãe é extremamente liso. Muito liso, muito fácil de tratar. E o meu não. E ela só sabia lidar com o cabelo dela, né? Óbvio. E aí ela passava aqueles pentes, gente, como doía. Aí eu ia fugir, ela me catava pelos cabelos, pra eu não fugir.
Verdade. Então, eu até comento, né, em casa, né, com o Josivan e com o Marcos. Eu sou muito dolorida. Assim, no cabelo. Não que dói. Acostumada. Não é que dói, mas assim, me traz essa Ficou lembrança, traumatizada, né? Sandra. É trauma, Ficou é trauma. traumatizada. E Todo mundo tem um trauma. esse negócio, sabe? Eu nunca gostei de brincadeira de puxar cabelo, porque eu me irrito de verdade. Por isso, porque a minha mãe, ela me repreendia, eu ia fugir, ela me catava pelos cabelos, que eu acho que era mais fácil para ela, né? E palmadas, eu tomei muitas palmadas, né? A orientação para educação relacionada à punição tem algum sentido? Para onde ir? Onde tomar cuidado? Então, nós temos sempre que tomar cuidado. Por exemplo, né, volto a falar de Ellen White, né? Ellen White, ela diz assim, que o pai e a mãe nunca devem repreender o filho quando estão nervosos, o que é uma missão quase impossível. Ela diz, olha que sabedoria, gente, é de Deus mesmo. Ela fala assim, antes de você repreender o seu filho, ajoelhe e ore. Aí eu pergunto, se você está nervoso com seu filho, você vai ajoelhar e orar, pedindo a Deus que te dê sabedoria para repreendê-lo. Você vai usar de palmadas? Ou de cinta? Ou de fio? Gente, eu acho assim... Ou de ferro. Quase impossível. Sabe por quê? Eu acho quase impossível você dar uma palmada no seu filho se você seguir essa orientação. Porque o Espírito Santo vai estar com você. E o Espírito de Deus não é pela força, nem é pelo medo. A Bíblia nos ensina isso. Né? Eu vejo muita gente falando, eu venho pelo amor ou pela dor. Não, eu sinto muito. Quando a gente vem até Deus... É por amor. É por amor. É pela confiança que nós temos. A gente fala assim, Senhor, eu estou desesperado ou desesperada, eu não sei mais o que fazer. A tua palavra diz que o Senhor me ama. Ou então todo mundo aí fala que o Senhor é amor. Então eu vou em busca daquele amor para me salvar, para resolver o meu problema. Eu não vou atrás de Deus e falar assim, Senhor, me castiga, me faz sofrer para eu ser um cristão melhor. Alguém ora assim? Não, porque é incompatível com a natureza de Deus. Assim como eu falei, mãe, né, a gente erra tentando acertar. Dei palmadas no Marcos? Dei. Ainda dá palmadas no Marcos? Não, não dá. O tamanho dele é incompatível. Porque minha mãe disse que até eu morrer, ela ainda pode me bater. Ou então, até ela pois te é. pego. Então, assim, mas você fala assim, e se fosse hoje? Se fosse hoje, você criaria o Marcos com palmadas? Gente, eu me arrisco a dizer que não. Porque hoje a gente aprende a ter outros instrumentos para lidar com as crianças. Por exemplo, esse exemplo, gente, não tem como ser derrubado. Adelane, como você consegue ficar numa sala com 20, 30 crianças, você as faz te obedecer, assim, seguir as regras da escola, se comportarem de maneira adequada em sala de aula, sem o uso do toque físico? Toque e grito. Não? Então, Se mas fosse grito, minha filha, nem então, posteria. se você consegue fazer isso com 20, 30 crianças, fazê-las te ouvir e aprender com você, você não vai dar conta de uma. Não. Que saiu de você, que é a expressão maior do seu amor. Por isso que eu falo que se hoje eu tivesse o Marcos, eu não recorreria à palmada. E olha que ele apanhou pouco, hein? Eu acho que eu não vou recorrer à palmada, hein? Não, a Malu O negócio também, vai ser assim, no olhar, já igual apanhou a minha algumas mãe. vezes, mas eu percebo que não surte efeito. Não surte efeito. Palmada. Não surte. As crianças estão ousadas hoje em dia, né? A Então. dor é passageira, tchau. Não, isso É melhor. sempre foi. Não, mas pra mim, antes, apanhar era a morte. Mas é sério, apanhar, meu Gente. Deus, vou apanhar. E aí depois eu ficava chorando horas na cama, até minha mãe Você me acertar. lembrava da surra anterior. Gente, Daí não. você não faria de novo. entendeu? Vejam bem, a minha criatividade foi além. Porque eu imaginei a Gabriela se descabelando porque tomou as palmadas da mãe. Gente, é cômico. A minha mãe me deu uma única surra em toda a minha vida. Foi inesquecível. A minha mãe sempre foi de olhar. Ela olhava pra mim e eu já sabia que eu não poderia fazer. Foi uma educação, assim, pra ela ter uma voz mais firme também. Então, ela falava
E eu já obedecia. Só que eu cresci batendo de frente com ela, porque nós somos parecidas. A única vez que ela me deu uma surra pegou eu, meu irmão e minha irmã. Porque a gente quebrou o vidrinho, a mesa de centro. Ela tava conversando com uma vizinha na porta no térreo. A minha irmã especial tava dentro de casa. Tinha uma mesinha de centro de vidro. Aí eu e meu irmão ficamos correndo, né? Brincando de correr lá fora pra assustar a minha irmã. Minha irmã corria. Sei, a minha irmã é mais gordinha. Atrás, né? A auréola assim pulando em cima da cabeça. Vamos. Aí a minha irmã sentou na mesa. Minha mãe só virou pra colega dela. Você me dá licencinha, por favor? E entrou. Entrou todos os filhos. A minha mãe pegou a cinta, ela cortou a minha irmã. A cinta foi a primeira vez que ela bateu. Então acho que aquela raiva dela, porque ela já tinha avisado pra gente parar. Ela bateu na minha irmã, bateu no meu irmão. Como a Vitória sempre foi a mais revoltada, eu saí pela rua pedindo socorro. Eu subi em cima do negócio de pedra no apartamento pedindo socorro. Falei que eu não ia descer. Ela, quando você descer, vai ser pior. E aí ela veio com a cinta lá na frente de todo mundo pra me bater. E eu fui andando pra trás, eu caí de cima do negócio. E foi pior, porque além de apanhar, eu caí. E se machucou. Me machuquei e me cortei. Quando eu entrei dentro de casa, cacetou, gente. Você disse a palavra-chave. Sabe por que antigamente não, né? Eu também me comunico por olhares com os meus alunos e eles percebem. Principalmente na educação infantil. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, amiga, você mexe muito, você faz caras e bocas porque você é professora de educação infantil. Eu falei, exatamente. Então ela fala assim, você é muito expressiva. Ela falou, e você é muito transparente no que você sente por causa desse seu jeito expressivo de ser. Né? Então eu falo para ela que é exatamente por isso, porque eu sou professora de educação infantil. Então o grande problema é esse. Muitos pais ameaçam, só que eles não cumprem o que eles prometem. Tanto nas ameaças, que eu não estou dizendo que é o certo, que é o mais adequado, mas os pais hoje não cumprem nem a ameaça, nem as promessas. Aí tá se tornando uma criança. Não, a criança sabe. Gente, a criança é muito inteligente. Sabe? Elas são sensíveis, né? E assim, meu pai e minha mãe não fazem, então eu sempre tento falar pra Malu assim, filha, os seus atos têm consequências, seja boas ou ruins. Se você desobedecer, vai ter consequências ruins. Você vai se machucar, você pode ser punida por isto. Então, assim, você vai perder algo que você gosta, porque tem consequências. Todos os nossos atos têm consequências. E as crianças, elas desde pequenas, elas precisam entender que tem, sim, consequências os seus atos. É que, às vezes, a gente quer mostrar só o lado ruim, ou se não, só o lado bonzinho. Exatamente. Né? Mas não, eu tento sempre passar para ela, filha, o que você decidir vai ter consequências, seja boa ou seja ruim. Exatamente. Vai ter punição. Né? E teve uma vez que ela desobedeceu a mim e o Ailton, a gente falando, olha, você vai se machucar, para com isso que você vai se machucar. E realmente, ela pulou de um lugar para o outro e acabou se machucando. Aí ela veio chorando. Aí ela sentou no colo, aí eu falei, tá vendo, filha? Quando nós pedimos para você obedecer, não é porque nós somos chatos, não é porque a gente não quer que você seja feliz, mas é que não queremos que você se machuque. É a mesma coisa Deus conosco. Quando ele fala, filho, não vá por esse caminho, filho, não faça isso. Por quê? Porque ele não quer que você se machuque, ele não quer que você sofra. Então, depois que a gente se torna mãe, a gente começa a entender um pouquinho do que é ser Deus. Porque é Deus assim conosco o tempo todo. Ele, filho, eu não quero que você escolha isto, porque eu sei que você vai se machucar. Me obedeça, porque se você me obedecer, você não vai sofrer. Tanto como você teria que sofrer, né? Porque nós estamos no mundo de pecado, inevitável, vamos sofrer. Mas você sofreria menos. Então, não é porque quando Deus deixa os 10 mandamentos, não é porque ele é um Deus arbitrário, não é porque é um Deus mandão e eu quero que você faça isso e pronto. Não. Os 10 mandamentos servem como cerca mesmo, para nossa proteção. Então, eu como mãe, eu tento sempre falar isso para ela, olha, seus atos têm consequências. Se você desobedecer, você vai ter suas punições. Seja boas ou ruins, mas vai ter. Porque você desobedeceu. Você vai sofrer as consequências. Não tem como, filha, você se safar disso. Então, a gente precisa sempre estar ensinando isso para os nossos filhos. Os seus atos têm consequências.
Seus atos são bons? Vai ter consequências boas. Seus atos são ruins? Vão ter consequências ruins. É inevitável. É inevitável. Tudo isso que acontece com elas. Então, esse assunto de educação engloba muitos fatores emocionais, sociais das crianças. Deixa eu só abrir um parêntese. Esses dias uma colega perguntou assim para mim: ai, eu tenho um aluno que ele tem um determinado transtorno. E a mãe falou que não repreende ele porque ele tem o transtorno. Ah, gente, tem um desbravador que a gente precisa de ajuda sua depois. Ok. Mas assim, gente, todas as crianças, independente de ter um transtorno ou não, é necessário limites. Tem que ter regras. E se a criança tem, por exemplo, TOD, o transtorno de oposição e desafio, se a criança é TDAH, principalmente eles precisam de limites. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, todas as crianças precisam de limites. Isso faz parte da formação de todas elas. E quando eu falo de uma formação, não é uma formação punitiva que vai limitar a criatividade da criança, que vai impedi-la de expressar-se e desenvolver, né, a sua autonomia, né, para escolher. Não, gente. Não, nada disso. É o contrário. Esses limites vão ajudar a criança a desenvolver uma personalidade saudável e também uma personalidade que tenha autonomia, porque ela vai entender o que a Deilane acabou de falar para a gente. Todos os meus atos têm uma consequência. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu não poderia esquecer de falar isso. Quando Deus colocou, olha, Adão e Eva no jardim, né, do Éden, o que ele estipulou? Vocês têm todas essas árvores de frutos para vocês comerem, mas daquela, não. Deus estipulou o quê? Um limite. E se vocês comerem, aí tem as consequências. Certamente vocês vão morrer. Então, eles poderiam comer de todas as frutas do jardim, mas daquela árvore, não. Daquela árvore tinha um limite e tinha consequência. Então, nosso Deus também é um Deus de limite e também não tem como tirar as consequências dos nossos atos. Se escolhemos coisas ruins, vamos ter consequências ruins. É enriquecedor aprender um pouco mais sobre educação, sobre as crianças. Foi muito bom falar com vocês sobre a experiência de cada uma. Vamos dar um tchau, encerramos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Não encerrou não, tem um assunto muito importante ainda pra falar. Não, encerramos por aqui. É um assunto muito importante. Que assunto, Aí Vitória? será uma consultoria particular. Eu preciso da ajuda de vocês no clube. Existem crianças que eu não aguento. Porque eu não estou aguentando mais. Tchau, fiquem com Deus.